Muito bem, já estamos de volta, terceiro bloco do Estilo de Vida, segundo bloco, na verdade. Para você que ligou sua TV agora, você está assistindo simplesmente o programa mais saudável e estiloso da região norte, o Estilo de Vida, de segunda a sexta, a partir de 9h10 da manhã até as 10h30. E hoje eu estou aqui na companhia da endocrinologista Débora Laredo Gesine, ela que também é professora da Universidade Federal do Amazonas, está explicando para a gente aqui a respeito do hipertireoidismo e tirando também, esclarecendo algumas dúvidas sobre o hipotireoidismo. O nome é bastante parecido, mas são doenças diferentes, não é, doutora? Completamente. Bom, então vamos lá, as nossas perguntas dos telespectadores. Já tem pergunta no Facebook. A Roberta Santos, do bairro Alvorada, quer saber se hipertireoidismo é uma doença crônica. Não, na realidade, a identificação precoce, você deve buscar o médico, né, para te tratar, porque não é uma doença como, por exemplo, diabetes, que a pessoa tem cronicamente, hipertensão, de forma alguma. O hipertireoidismo ele deve ser tratado, deve ser resolvido, deve ser compensado, porque as repercussões clínicas são complicadas, como a gente falou ainda há pouco, né? Somente a parte do coração, né? Problema sério, que você pode ficar definitivamente com problema cardíaco, e também pelo risco de comprometer muito a massa óssea, né? Ok, temos mais uma pergunta aqui no nosso Facebook. Você também pode mandar a sua, facebook.com/estilo de vida. Curte a nossa página, já deixa a sua pergunta. Só fala o bairro, a cidade, o estado onde você mora para a gente estar localizando você. Bom, a Juliana Alvarez, aqui no nosso Facebook, ela quer saber quais exames podem ser feitos para diagnosticar essa doença. A princípio, o exame de sangue, que é da dosagem do hormônio da tireoide, que chama T4 e T3, e o TSH. Mas o principal é o T4, que a gente prefere a forma livre, que chama T4 livre, e o TSH. Ambos são suficientes para diagnosticar se o indivíduo está apresentando excesso ou falta dos hormônios da tireoide. Bom, Juliana, obrigada pela sua participação. Se tiver alguma outra dúvida, pode publicar aqui com a gente, aqui pra gente, que a gente vai responder com certeza, viu? Bom, a Camila do Aleixo pergunta: o hipertireoidismo atinge mais mulheres? Nós já até citamos, mas acho que a Camila não pegou, então é bom a gente responder novamente. Quais os sintomas e o que a mulher deve fazer ao descobrir? Três perguntas. Como a gente falou, realmente as mulheres são mais acometidas, 5 vezes mais que os homens. Não significa que os homens também não têm. É muito comum também encontrar alguns casos, a gente tem vários casos que a gente acompanha também de hipertireoidismo em homens. Então vale ressaltar que os sintomas têm que ser percebíveis pelos dois, né? Então lembrar, assim, por exemplo, se você está emagrecendo muito rapidamente, às vezes o indivíduo, apesar de comer, ele percebe que ele está emagrecendo. Então, muitas vezes ele até pensa que alguma coisa está acontecendo errada, já imagina outras coisas. Mas o emagrecimento do hipertireoidismo é um emagrecimento importante. Muitas vezes ele emagrece, às vezes, 5, 6 quilos em pouco tempo. Então, isso tem que chamar um pouquinho a atenção. Outra coisa é um nervosismo além do normal. Se o indivíduo fica muito nervoso, que inclusive com tremores nas mãos, né? Há um tremor nas extremidades. Além disso, irritabilidade, ansiedade, sudorese, você fica com muito mais calor, então a gente chama isso de intolerância ao calor, né? Qualquer momento o indivíduo morre de calor, sua em momentos em que você está com frio, então isso também chama atenção. A gente tem relatos, às vezes, de marido, de noite, a mulher percebe, o meu marido está muito quente, sua muito, ou seja, mesmo dormindo, às vezes o indivíduo tem uma sudorese mais aumentada, além dos sinais, né, que podem surgir, o bócio, o indivíduo apresentar um crescimento maior do pescoço, que a gente chama de bócio, e alterações nos olhos. Muitas vezes os olhos podem saltar, dá uma impressão de que os olhos Fica estão também amarelado espantados. aqui abaixo, na linha d'água. Não? Esse é o Mais hipo, no então. hipo. No hipo. Gente, é porque são duas doenças que têm um É. nome muito parecido. Porque elas são o mesmo, assim, a falta e o excesso. A Então você falta tem e o que excesso. imaginar que o Então, excesso. o amarelado é no hipo. E aquele que tem esse aumento aqui nessa região é o hiper. Não, Carla, nós temos aumento da glândula tanto no hipo quanto no hiper. Né? O hipotireoidismo também pode o indivíduo apresentar bócio. Então, a Camila também quer saber o que fazer, o que a mulher pode fazer ao descobrir a doença. Camila do Aleixo.
Uhum. Primeiramente, se houvesse a suspeita de que você está com hipertireoidismo, tem que procurar um médico, né? O médico clínico, a princípio, pode identificar ou até mesmo iniciar o processo de análise dos exames, solicitar os exames da tireoide, esses que a gente acabou de falar, que é o T4 livre e o TSH. Identificando isso, sempre é necessário que o tratamento seja feito por um especialista para fazer um segmento, né? Porque o tratamento ele não costuma ser muito rápido. O tratamento ele vai com a medicação, você pode optar em tratar apenas com medicamentos. O indivíduo, às vezes, pelo bócio ser muito grande, tem que indicar cirurgia, né? Ou então radiodoterapia, que é feito com iodo radioativo, que também é uma forma de resolver o problema, bem simples, né? Segura, que se tem também nesses casos de hipertireoidismo. Pois é, esse tratamento, ele demora, ele é mais rápido? A opção do tratamento depende muito da gravidade da doença. Se o bócio for muito grande, se a doença for muito importante, muitas vezes a gente compensa com a medicação e indica ou cirurgia ou iodo, dependendo de cada caso, né? Tem casos que tem, por exemplo, alergia aos remédios, então nós tentamos utilizar o radiodo. Então tem várias situações. Então a grande maioria das vezes, quando responde bem ao medicamento, o tratamento é no mínimo de um ano e meio a 1 ano e 8 meses a 2 anos de tratamento com a medicação. Mas aí é uma doença que ela tem cura ou ela pode retornar, ela pode voltar? É uma doença que ela pode ter remissão, que a gente chama, né? Ela pode curar, sumir, etc. Ou também ela pode melhorar, ficar quieta e um belo dia retornar. Então, você que tem uma doença da tireoide, você sempre vai ter a doença da tireoide. Você pode estar tratada, controlada, Porque é compensada. genético, não é? Mas Então, você tem que, por exemplo, anualmente rever se você estiver bem, mas tem que todo ano, de 6 em 6 meses, rever a tua tireoide, entendeu? bom, recentemente houve uma campanha, não é? Para informar e para alertar também as doenças para a população, as doenças da tireoide. Fala pra gente como é que funcionou, como é que foi essa Isso, campanha. assim, foi colocado dia 25 de maio sendo o Dia Internacional da Tireoide pelas sociedades internacionais e brasileiras, né? Que é o dia que a gente tem que pensar na tireoide, que as pessoas às vezes relevam e doenças da tireoide podem estar em várias situações, por exemplo, queixas reumatológicas, queixas hematológicas, indivíduo com uma anemia crônica que não melhora, de repente um colesterol extremamente alto, também pode estar ligado a doenças da tireoide, alterações no peso, perda de peso rápida, ou o indivíduo engorda e muitas vezes sem controle. Então, isso tudo pode estar ligado à doença e é simples o tratamento, né? Normalmente, se você tem um hipotireoidismo, você repõe o hormônio, ou o hiper, existe esse tratamento que a gente acabou de comentar. Então, é tratável, são ambas patologias tratáveis. Então, esse alerta é educacional para fazer com que as pessoas busquem entender o que é a tireoide e também lembrar, ó, quero fazer meu exame da tireoide, porque quando está apresentando os sinais disso. Então, nós fizemos a campanha aqui em Manaus, né, junto à Sociedade Brasileira, que nós temos a nossa regional Foi nacional a aqui, campanha? nacional, e desenvolvemos aqui junto à universidade, tanto da UEA quanto à UFAM. Então, nós fizemos uma campanha, atendemos 350 pessoas em um único dia, com um resultado muito bom. Desses 300, 211 tinham problemas, então nós solicitamos exames e agora nós estamos atendendo aos poucos esses indivíduos que a gente solicitou os exames na campanha, né? Então, foi muito legal, muito interessante, assim, detectamos vários problemas, conseguimos assim, diminuir a demanda assim, em tão pouco tempo, né, com uma procura muito alta pela especialidade, porque nós somos poucos aqui em Manaus, então a dificuldade é grande. E com isso, identificar que a gente tem um percentual razoável de indivíduos portadores de doenças da tireoide aqui em Manaus, né? Pois é, a gente falou aqui sobre o hipertireoidismo, citamos também um pouquinho do hipo. Quais são as outras doenças principais que a gente pode citar que também podem acometer a tireoide? Além das disfunções, que são essas, né, que alteram a função para hiper ou para hipo, são função da glândula, a gente tem também os nódulos que podem ser identificados com muita frequência, né? A gente tem um percentual de uma prevalência alta de nódulos na população geral,
Dependendo, se a gente for palpar, a gente encontra em torno de 5, 7% na população geral. Mas se a gente for fazer uma análise ultrassonográfica, isso vai lá para cima, vai para 30, 40% de probabilidade de encontrar pequenos nódulos na glândula. E qual é o problema desse nódulo? É que o nódulo se manifesta tanto benigno quanto maligno, muito parecido. Então, a gente precisa determinar diante de um nódulo, se aquele nódulo tem risco de ser câncer, né? Que é uma possibilidade do câncer da tireoide. Pois é, agora a gente está aqui no Facebook chegando algumas perguntas, mas a gente, para finalizar, eu gostaria de saber se existe alguma forma de prevenção para essas doenças da tireoide e, no caso, o hipertireoidismo, que é o que a gente está comentando aqui. Não, na verdade, esses casos, assim, atualmente, prevenção só mesmo na situação do hipotireoidismo congênito, né? Como eu te falei, do teste do pezinho, que você pode identificar precocemente. Não seria, de certo modo, uma prevenção, mas uma identificação precoce, né? Prevenção não tem como, porque a doença ela se manifesta e muitas vezes a gente não tem como evitar, porque é genético, né? Então, todos dois têm cunho genético. Então, na medida do possível, lembrar que a glândula existe, né? Lembrar, nem sempre você apresenta bócio, você pode ter só esses sintomas. Buscar o médico, seja o seu ginecologista, o seu clínico mesmo, quero fazer os exames da tireoide. Pronto, isso basta que você identifique precocemente. Porque às vezes qualquer problema bem diagnosticado, evidenciado e tratado precocemente, as repercussões são menores. E até mais fácil de tratar também atingir a cura, que é o objetivo principal, não é? Exatamente. Bom, então eu conversei aqui com a Débora Laredo Gesini, ela que é endocrinologista e professora na Universidade Federal do Amazonas. Eu agradeço. Muito obrigada por a senhora ter se disponibilizado, vir aqui no Estilo de Vida, esclarecer as dúvidas da população, as nossas dúvidas, que é o mais importante. Informação é a base de tudo, não é? Por isso que eu agradeço bastante todo mundo que vem aqui, todos os especialistas que vêm aqui contribuir com a gente. Fique à vontade para suas considerações finais, Débora, e até a próxima. Bom dia. Obrigada, que agradeço. É extremamente importante esse tipo de ação, né? Que educa, orienta as pessoas. Então, acho que vocês já que estão de parabéns pelo programa. Muito obrigada e assim, se vocês precisando, a gente está à disposição. Tá certo, então. E a gente chama assim, claro. Obrigada e até a próxima. Bom, o Estilo de Vida vai para o intervalo agora, mas é muito rápido. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações, qualidade de vida para você. Tá um clima bom aqui em Manaus, então eu espero você no próximo bloco, viu? Não sai daí não, voltamos já já.